Capítulo 54. Sua porta para o infinito. 16 de fevereiro de 1964. Lembrando o que tivemos nesta manhã na fita número 4, lado 2, há apenas uma coisa que pode ser adicionada. E eu não vou ter que falar muito sobre isso, porque nós tivemos este assunto recentemente. E isso é o segredo. A arte vital desta prática é a capacidade de mantê-la trancada dentro de você, praticá-la, sem nunca falar sobre ela a ninguém. Nunca, em nenhuma circunstância, deixe atravessar seus lábios, até que você tenha completado a demonstração e esteja vivendo plenamente na consciência que lhe permite voltar-se para dentro automaticamente, a cada hora do dia, a cada quarto de hora do dia, e perceber que aqui onde você está, no meio de sua refeição, a qualquer momento, você pode voltar-se para dentro e ser inundado com o que precisar: inspiração, luz, sabedoria, princípios, coragem, previsão, julgamento e integridade. Seja qual for a necessidade deste momento, você só precisa piscar os olhos e imediatamente ter acesso a tudo o que Deus tem. Quando você está demonstrando isso em sua vida e os frutos são aparentes, então você pode começar a ensiná-lo e transmiti-los aos outros, mas não antes. Se você tentar contá-lo ou ensiná-lo antes de demonstrá-lo, estará dizendo algo a alguém que não provou. Você perderá o seu autorrespeito se configurando como um professor de algo que você não conhece, ou fingindo que é algo ou um princípio que você não demonstrou. A princípio, haverá aqueles que lhe dirão que é egoísmo, que você deve dar tudo o que tem. Não. Só porque você sabe sobre isso não significa que você tenha atingido a consciência disso. Espiritualmente, nunca dê aquilo que você não alcançou. Se você aprender sobre um princípio que lhe pareça razoável, pratique-o até que a sua vida o mostre. Então, quando alguém é levado até você, você pode compartilhá-lo, porque ele se multiplicará. Quanto mais você ensina o que realmente sabe, mais ele se multiplica. Mas o que você tenta a dar a outro antes de estar pronto, diminui e você tem menos dele. Você não entende porque eu tive que me sentar com essa mensagem como um praticante em um escritório por 16 anos antes que eu pudesse ensiná-lo e antes que um livro fosse escrito. Havia 16 anos de prática antes que o primeiro livro fosse escrito. E então ninguém poderia negar ou refutar os princípios do caminho infinito. Ou eles teriam estado na posição em que a igreja estava, quando disse que o mundo não era redondo, depois de Cristóvão Colombo retornar de sua viagem. Sim, houve 16 anos antes do primeiro livro, e depois outros 17 anos em que a mensagem circulou pelo mundo. É assim que você deve ser individualmente, até que seja uma parte da sua vida que seja uma testemunha viva disso. Até lá, não ensine ninguém porque você não tem nada para ensinar. O ensino espiritual vem de uma consciência atingida, não de um conhecimento intelectual. Qualquer um com uma mente rápida pode ler esses livros e memorizar esses princípios, mas não há poder em ler ou memorizar. Um crítico de um recente livro do Caminho Infinito disse que há uma coisa que deve ser dita sobre a mensagem. O próprio autor está convencido de que é verdadeira. Nos velhos tempos, eu costumava escrever artigos que eram chamados de didáticos. Por quê? Porque afirmei princípios com convicção positiva, que é a única maneira pela qual o ensinamento espiritual pode ser frutífero. Até que você chegue ao ponto de convicção, não tente ensinar, pois a única convicção que vale a pena é aquela baseada na demonstração.
Por seus frutos os conhecereis. Até lá, fique só, mesmo que tenha que esperar 16 anos. Uma coisa estranha sobre a verdade é que ela realmente não precisa ser falada. Uma vez que você tenha uma convicção interna disso, ela brilha do seu ser interior para aqueles que são receptivos. Isso nos leva ao que pode ser chamado de o auge do misticismo. Espiritualmente, você está transmitindo apenas quando está em silêncio, quando não há atividade da mente consciente ocorrendo. Você pode provar isso da seguinte maneira: pegue plantas, pássaros, animais ou bebês, e sente-se em silêncio absoluto, sem tentar comunicar com a mente ou pensamentos, mas com uma receptividade ativa. Fala, Senhor, teu servo escuta. Então ouça. Ao sentar-se nessa atitude de escuta, sem nenhuma tentativa de transmitir, você está transmitindo isso. Você notará que tem colheitas melhores e que as aves, os animais e os bebês respondem. Eventualmente, você também encontrará adultos que sejam responsivos e receptivos. Essa é a razão pela qual eu tenho uma meditação antes do meu trabalho. Criar um vácuo mental onde não estou tentando transmitir nenhum pensamento e onde os membros da classe ou audiência não estão ouvindo, exceto dentro de si mesmos, mas não a mim. Quando tenho esse vácuo, a transmissão ocorre, e não importa o que eu diga, eles recebem a verdade. Em algumas das fitas recentes, notamos que falei erros exatamente no sentido inverso do que a verdade é, e até onde sei, apenas um aluno a captou. Por quê? Porque os alunos ouviram a verdade apesar da mentira que eu estava pronunciando. É por isso que há pessoas que não conseguem entender a linguagem que estamos falando, e ainda assim captam a mensagem. De fato, tivemos pessoas surdas que responderam a mensagem quando não puderam ouvir. E a razão é que a transmissão espiritual é mais clara quando há um silêncio absoluto e receptividade. Você pode testemunhar isso sozinho. Se alguém lhe disser que ele é espiritual, seria impossível você acreditar nele. Mas há aqueles que nem sequer pensaram em tal coisa, e sobre quem você diz: eles são espirituais. Você sabe o que eu penso sobre o John honesto, ou Bill honesto, ou Jack honesto? O silêncio fala mais alto. O que você é fala tão alto que não posso ouvir uma palavra do que você disse. E, em uma mensagem espiritual, isso é uma verdade absoluta. Jesus diz: teus pecados te são perdoados. Porém, você provavelmente teria que gastar muito tempo tentando explicar a alguém por que você os está perdoando. Jesus diz: eu te levarei para o paraíso nesta mesma noite. Mas você provavelmente teria que dar um tratamento que durasse 1 hora. Pense em um tratamento místico. O que te impediu? E depois perceba quanto tempo é gasto com os tratamentos, o que prova que não é o tratamento que é importante, mas a consciência por trás do tratamento. Então um sorriso deveria fazer isso. Tenho certeza de que não pode haver uma forma de prática maior do que a de que passamos nas últimas 8 semanas, até a fita da manhã. Quando você alcança o ponto onde você sabe que sua própria consciência é o acesso ao infinito. Você tem todo o segredo da vida. Então não há nada a fazer além de praticar. Uma vez que você tenha certeza de que não precisa ir às montanhas sagradas ou aos templos sagrados, esse infinito está batendo à porta da sua consciência, e você só tem que abrir esta porta, até onde você pode ir, a menos que alguém pegue você pela mão e o leve para o céu. Reconheça que sua consciência é a porta para o infinito, em que você está vivendo. Eu vivo, me movo e tenho o meu ser no infinito. Eu habito naquele infinito secreto, então não há lugar para ir.
Feche os olhos e abra os ouvidos. E lembre-se de que isso não significa que você sempre tenha que fechar fisicamente os olhos. Aprenda a ser receptivo a isso com os olhos abertos, mesmo quando estiver dirigindo um carro e tiver a infinitude de proteção. Eu tive uma experiência que entrou no sobrenatural. Talvez eu não devesse admitir isso, mas estava dirigindo um carro a 90 milhas por hora em uma rodovia. Um carro estava estacionado ao lado da estrada, onde o motorista estava trocando um pneu. Outro carro estava bem ao lado, e um outro carro vinha em minha direção, viajando a 90 quilômetros por hora. Eu estava absolutamente bloqueado, e tudo o que eu sabia era que meu ouvido estava aberto, e de repente eu estava passando por aqueles carros e na frente deles. Aconteceu em uma rodovia dos Estados do Oeste, e certamente você sabe que o pensamento consciente não teria me dado essa proteção. O infinito nos abraça, e às vezes isso é chamado de o manto. Este é o significado do manto do misticismo. Isso significa que você está encoberto, coberto com ele, abraçado nele. Outro místico o chamou de a nuvem do desconhecimento. É claro que desconhecer é baseado na verdade que você conhece, mas você não precisa saber disso para sempre e sempre. Você tem que aprender para saber, assim como você teve que recitar o alfabeto e a tabela de multiplicação. Uma vez que você saiba que a sua consciência é a porta ou acesso ao infinito, o suprimento infinito, o amor infinito, a alegria infinita, a vida infinita, a paz infinita, você não mais olhará para o homem cuja respiração está em suas narinas, e não mais temerá o que o homem mortal pode fazer com você. Porque, figurativamente falando, você fecha os olhos e entra naquele silêncio de escuta, e então observa a graça de Deus assumir o controle. Com o tempo, chega a ser espontâneo. Ela age para prover você antes que você saiba que tem uma necessidade, mas não vai dizer a ninguém o que você viu. Chegará um dia em que alguém virá até você e dirá: sua vida é um milagre. Diga-me como você fez isso. Então você pode começar a transmitir, mas não se esqueça de advertir sobre o sigilo. Estar alinhado com o sigilo é sagrado. Nunca permita que alguém o trate como se você fosse um ser humano. Mantenha a dignidade de sua filiação espiritual. Que ninguém fique muito pessoal ou muito íntimo. Até aqui e não mais. Saia e mantenha-se separado. Há outro princípio espiritual. O que você se considera ser é o que você é para os outros. Se você está sustentando neste mundo a imagem do seu eu, como você acredita que seu eu é, então a estimativa que você tem de si mesmo é a estimativa que o mundo coloca em você. Se o mundo não está tratando você com dignidade suficiente, é porque você está enganando o seu eu em sua própria avaliação. Então o mundo faz o mesmo. As pessoas que têm títulos como médico, ministro, rabino, padre ou professor são sempre mantidas com uma certa dignidade, a menos que decepcionem. Então a dignidade que eles tinham através de seus títulos é quebrada. O que você é fala tão alto que não consigo ouvir nada do que você diz. Quando você sabe quem você é, você não precisa nem de título nem de um manto externo. Mesmo com estes, você não poderia ter dignidade suficiente por mais tempo que você tenha dentro de si mesmo, com a estimativa correta. É uma coisa muito sagrada que acontece, quando você sabe que tem acesso a Deus. Isso o diferencia, porque você tem uma prova demonstrável de que você tem acesso ao infinito através de sua própria consciência. Então você compreende que grande pessoa você realmente é. Alguém que é um morador do abrigo secreto do Altíssimo. Isso não significa que você é indiferente. Não. Você está no mundo, mas não é dele. Independentemente do tempo que demore, decida que sua consciência interior é o meio de seu acesso a Deus e continue praticando até que você a tenha demonstrado.
Quando você fizer essa descoberta, você realmente descobrirá que o homem é uma ilha delimitada por Deus. Olá, pessoal, chegamos ao final do capítulo 54 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu curtir, o seu comentário e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até mais, tchau!